Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é João Gabriel Desiderato, advogado criminalista. Estou gravando neste exato momento o episódio de número 54 do nosso podcast, que vai ao ar toda quinta-feira, AdCrim Podcast, que é o podcast da Advocacia Criminal Clube, a nossa escola de estudos de advocacia criminal. E o bate-papo de hoje é bem interessante, novamente sobre o papel do advogado, dessa vez na investigação criminal. Tá? Entendo que é um tema extremamente relevante, porque a cada dia que passa se torna mais necessário que o advogado ele seja atuante na investigação criminal, tá? Para que ele consiga aí, produzir um resultado interessante para a sua defesa. Perdão. Então, vamos seguir nesse bate-papo, espero que vocês gostem. Então, fazendo uma introdução, a investigação criminal é a fase inicial do processo penal. Ali, né, nessa investigação criminal, o que se busca é reunir elementos, produzir elementos que indiquem a autoria e a materialidade de um crime, tá? Normalmente, quem conduz essa investigação é a polícia civil, polícia federal, enfim, a polícia judiciária, tá? É o mais comum que se ocorra, que a polícia civil, a polícia judiciária, no caso, né, civil e federal, conduza a investigação criminal, tá? Só que, como eu falei para vocês, o papel do advogado nessa etapa, ele tem sido cada vez mais importante, o que se torna essencial para que sejam garantidos ali, os direitos fundamentais do seu cliente, do seu assistido, do investigado, tá? Que esse procedimento ocorra, esse procedimento de investigação ocorra dentro da legalidade, dentro da lisura. Tá, então, já digo aí que o primeiro ponto do advogado, ele também atua, de certa forma, como fiscal da lei ali durante a investigação, tá? O que você vai fazer é assegurar que o seu assistido, o seu cliente, ele não seja submetido a nenhum tipo de abuso de autoridade, tipo de tortura, nenhum tipo de tortura, né, para que haja aí uma confissão forçada, obtida através de tortura, dentre outras práticas abusivas, digamos assim. Você tem acesso a todas as informações quando não forem sigilosas, né? E a questão do sigilo, enquanto não finalizar a diligência, depois de finalizada, o advogado tem que ter acesso, né, dessa diligência sigilosa, até para que faça valer a máxima da Constituição Federal de ampla defesa e contraditório, tá? Ainda que ali nessa fase embrionária, nessa fase de investigação, isso seja, de certa forma, mitigado, limitado. Então, você pode e deve acompanhar os atos de investigação, os atos investigatórios, tá? Os depoimentos, interrogatórios, busca e apreensão, quando for possível, os reconhecimentos, todas as diligências aí que envolvam o seu cliente diretamente, você pode e deve acompanhar. É muito importante a atuação do advogado criminalista no inquérito policial. A presença do defensor é de suma importância para que você consiga obter um êxito na sua defesa ou na sua estratégia defensiva. Acesso aos autos também, obviamente, tem coisas aí que já ficaram no passado, né? Hoje o advogado tem que ter acesso aos atos de investigação. E a lei não seria necessário, né? Mas entrou em vigor uma lei em 2016, que é a Lei 13.245 de 2016, que ela, em apertada síntese ali dentro dessa legislação, ela preconiza que o advogado ele passa ali a ter acesso amplo aos elementos de provas já documentados no procedimento investigatório, tá? O que limita aí a questão do sigilo que já foi falado, tá? Quando existe alguma ação sigilosa que é necessária, o advogado não vai poder ter acesso enquanto ela for sigilosa, enquanto não for cumprida essa diligência, mas após isso, tem que baixar sigilo e o advogado ter acesso a essa prova que foi produzida ou que foi tentada, né? Teve a tentativa de produção. Também tem que ter uma atuação estratégica. O advogado tem que ter uma atuação estratégica na investigação, produzir as provas defensivas, tá? E o mais importante é a investigação criminal defensiva, que a gente vai falar no próximo tópico. Requerer diligências quando for necessário, tanto ao delegado quanto ao Ministério Público,
Tá? Então, se você entender que é necessário alguma diligência, você faz o requerimento da diligência. Orientar o cliente, tá? Para como se portar nos atos investigatórios, negociar acordos com a justiça, tá? Colaboração premiada. Eu não sou fã de colaboração premiada, mas tem pessoas que atuam com isso, né? E é uma forma estratégica de você atuar no processo. O próprio acordo de não persecução penal também, quando cabível, é interessante para você negociar ali com o Ministério Público e ter uma condição, uma situação melhor para o seu cliente. A investigação defensiva, agora, propriamente dita, né, tem a resolução, um provimento, aliás, 188 de 2018 da OAB e a resolução 181 de 2017 do CNMP, que reconhece a investigação defensiva como um instrumento legítimo da advocacia. Então, o advogado pode atuar como investigador, né, propriamente dito, e ser ali o presidente também, o delegado, entre aspas, da sua investigação criminal defensiva, ou pode se valer de profissionais qualificados para fazer determinadas diligências de investigação, de perícia, enfim. Então, você pode contratar perito, ouvir testemunhas, reunir documentos, né, construir ali uma narrativa que seja uma alternativa ao que a acusação está propondo. Então, a investigação criminal defensiva é extremamente importante. Se vocês pesquisarem nos meus conteúdos, eu falo muito sobre a investigação criminal defensiva. O advogado tem que ter, obviamente, por fim, né, ética e responsabilidade. Tá? O advogado deve agir sempre com ética, sempre respeitando o Estatuto da OAB, né? Agir com discrição, responsabilidade, evitar interferir indevidamente na investigação, tá? Uma atuação firme, porém respeitosa, sempre defendendo a legalidade e os direitos do seu cliente. Então é isso aí, pessoal. O advogado tem que ter um papel proativo, um papel técnico, uma atuação segura, ética, responsável e ser protagonista também na investigação criminal, tá? Não deixar apenas para a fase processual, quando você tem só 10 dias para fazer uma resposta à acusação. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso trabalho, ajude o nosso canal a crescer. E até a próxima. Um abraço a todos.